Eu quero desde já cumprimentar todos com a paz do Senhor. A nossa quinta lição, quero ter a participação de vocês, todo mundo aqui estudar a lição, pastor, todas as demais pessoas, todos têm a oportunidade de trazer sua ideia, né? Seu ponto positivo, seu ponto de vista, que a escola dominical é uma conversa, né? Um dá um palpite, outro dá outra. Se tem uma dúvida, alguém tira a dúvida do outro. E nós vamos hoje tratar da nossa lição, que traz como título da nossa lição de hoje, o avivamento na vida da igreja. Domingo passado foi estudado a respeito do avivamento no ministério de Jesus, não foi isso? E hoje é a continuação do ministério de Jesus. Nós sabemos que o avivamento na igreja, ele trouxe aqui na consumação do ministério de Jesus, né? Nós sabemos que o ministério de Jesus durou por cerca de 3 anos e depois veio a sua crucificação, a ressurreição, do qual a sua morte se deu no período da Páscoa e no final da Páscoa. E o movimento pentecostal, ele veio através do movimento pentecostal, que é do Pentecoste, né? Que era um movimento que era feito, uma festa que era feita a partir da Páscoa, depois após a Páscoa. E esse movimento pentecostal, que se dizia o Pentecoste, ele durava cerca de 50 dias, é isso mesmo, né? 50 dias, e quando faltava 10 dias para o encerramento do Pentecoste, foi quando Jesus foi levado ao céu, e ele deixou uma promessa para os discípulos e aqueles que o seguiam, que eles mantessem reunidos em oração, até que do alto eles fossem revestidos de poder, né? Então eles reuniram por 10 dias no final do Pentecoste, né? E assim aconteceu. A descida do Espírito Santo sobre eles é do qual se trata da lição de hoje, né? Que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falasse. Foi um movimento extraordinário. Era o acompanhamento do ministério do avivamento de Jesus. Nós sabemos que Jesus, quando veio à Terra ela estava vazia da palavra de Deus. E era cerca de 400 anos só que tinha, viu? Então Jesus veio revolucionando isso, né? O povo estava sempre esperando um mover diferente do Espírito sobre a Terra. Imagina 400 anos sem assim a presença, sem a manifestação do Espírito Santo no mundo. Muitas coisas estranhas haviam acontecido, mas sempre havia uma promessa. E todos nós sabemos que quando Jesus veio, o povo creram que ele era o que trazia, era o enviado da parte de Deus para trazer uma transformação no meio do povo daquela época. E assim isso veio e aconteceu, da qual nós vamos estudar nesta manhã. O grande acontecimento do avivamento do dia de Pentecostes na igreja. Ali eu creio que a igreja ela começou a ressurgir no ministério de Jesus. E naquele dia do Pentecoste ali, ela houve uma recapagem, né? Ela foi novamente turbinada, mas porque ela houve uma sessão do Espírito Santo e todos foram cheios, então se fortaleceram. Porque quando a pessoa aceita Jesus, já tem o Espírito Santo na vida dele. Todos sabem. Porque é através do Espírito Santo que nos vem a crença, nos vem o crer, nos vem o arrependimento, é através do Espírito Santo. Mas naquele dia, eles tiveram logo uma injeção de ânimo, uma coisa a mais sobre eles foram fortalecidos, porque Jesus sabia que os tempos para eles eram difíceis. Ou vocês acham que a igreja naquela época estava assim no bem-haver? Não, a igreja naquela época, a história diz que ela estava em plena perseguição. Tanto é que o dono da igreja, que é o próprio Jesus, há poucos dias tinha sido morto, né? Há 50 dias atrás ele tinha sido morto por causa de perseguição. Aí vocês imaginam como também não estava aquele povo que seguia ele. Com dificuldade também e medo. Se matou o mestre, quanto mais os seus seguidores, né? Mas Jesus, sabendo das suas necessidades, deu a eles esta promessa. Vai ficar em Jerusalém, né? Até que do alto vocês vão ser revestidos de poder, aí vocês vão ter força para lutar com tamanhas dificuldades que virão. Nós já estamos em plenas dificuldades.
mas coisas maiores ainda virão, mas vocês irão resistir, porque tem a presença de Deus. Amém? Introdução, aqui na introdução diz: nos primórdios da igreja, o povo de Deus era avivado e caminhava sob a direção do Espírito Santo. Por isso, nesta lição estudaremos o papel do enchimento do Espírito no avivamento primitivo. Analisaremos o aspecto dinâmico da igreja e, finalmente, teceremos algumas considerações quanto a dinamismo avivado da igreja primitiva para os dias atuais. A palavra de Deus, ela é importante porque ela traz o começo. A palavra de Deus, ela traz o meio das coisas conforme ela é, e ela também traz nos dias atuais. Porque quando nós estudamos coisas do passado, coisas do profeta, que aconteceu no tempo dos profetas, nós estamos aprendendo para trazer nos dias atuais. Então nós sabemos que a igreja do Senhor, ela começou avivada. Ela começou debaixo do fogo. Então é importante que em nossos dias também, a gente tem que fazer com que este fogo se mantenha avivado. Porque se o fogo não manter avivado, nós não estudar o que aconteceu, que está na palavra de Deus, que nos traz o avivamento, o conhecimento, é que nos traz o despertamento, com certeza esse fogo que nasceu lá na igreja no tempo primitivo, no tempo dos apóstolos, ela possa se apagar e se tornar em cinza, né? E vocês sabem muito bem quando vocês compram um carvão, quando vocês pensam em assar uma carne e compram um carvão, aí o carvão é feito da mangueira, né? Muitas das vezes. Você bota fogo nele quando você pensa que o fogo está aceso, tem cinza, né? Você limpa aquilo ali quando você menos pensa que de novo acabou o fogo, tem cinza de novo. Eu quero comparar aqui um crente que muitas das vezes não lê a palavra de Deus, né? É igual uma mangueira acesa, né, pastor? Ele só sente avivado quando ele está na igreja e o pastor traz aquele ensino e ele se sente bem. Mas quando passa 2 dias, não se lembra mais o que o pastor ensinou, ele não tem mais conhecimento da palavra de Deus que ele não lê, está igual uma mangueira quando bota fogo. Então nunca se tornar acesa. Então o que é importante para nós, a palavra de Deus nos traz alimento. A palavra de Deus é que nos traz vida. Se nós não estiver ligado à palavra de Deus, dificilmente nós vamos aprender alguma coisa, nós vamos ter segurança da nossa fé, né? É por isso que muitas das vezes uma pessoa, ele não sente assim uma pessoa avivada dentro de si por falta de conhecimento. E quando a pessoa não tem conhecimento, ele não tem segurança. Olha, se nós não conhecer o nosso verdadeiro Deus, nós não conhecer a pessoa de Jesus na nossa vida, se nós não tivermos um conhecimento, nós não suportamos a tribulação, não. De forma alguma. Do primeiro vento que vem, tu corre, tu sai fora. Nega até a fé. Não, sou crente não. Tu é crente? Não, sou nada, né? Muitas das vezes, quando a pessoa não tem aquele fogo no coração, não conhece o verdadeiro Deus, até conforme o departamento que ele se encontra, o local que ele se encontra, quando chega assim um crente, assim, que ele sabe que é crente verdadeiro, ele se despista para ali, não, vou sair fora que não, que o camarada vai dar passeio para mim, vem aqui. O povo que nem pode saber que eu sou crente. Isso aí são coisas que a pessoa não conhece o seu verdadeiro Deus, o seu Salvador. Por que que os discípulos, o povo daquela época, eles enfrentaram a morte, né? Os discípulos, todos foram assassinados, né? Somente João que não foi, né? O apóstolo João do Apocalipse, mas foi jogado para as feras comer também, mas Deus poupou a sua vida. Os demais todos tiraram as suas vidas, mas devido a eles conheciam quem eles servia, eles deram a própria vida, mas é porque eles conheciam. Então é importante que nós busquemos o conhecimento da parte de Deus, né? Busque exemplo que surgiu lá na igreja, nos primórdios da igreja, lá no início, para que possamos ter fé e força para caminhar. Porque se nós não estiver ligado, conforme diz a palavra de Deus, se nós não estiver ligado à videira, o ramo seca. Viu? Então, para que nós possamos ter vida, nós temos que estar ligados no trono da graça, que é a palavra de Deus, que fala de Jesus. Amém? O primeiro ponto aqui, o batismo no Espírito Santo. É o público-alvo. E o público-alvo. O chamado abrangente de Jesus. A primeira condição para receber o batismo no Espírito Santo é passar pela experiência de salvação, sendo necessário arrepender-se e crer no Evangelho, pois sem arrependimento e fé não há salvação. A segunda condição é obedecer a Deus, pois nosso arrependimento e fé devem apresentar o quê? Fruto. Então está bem aqui. Qual o público-alvo?
é aquele que se coloca no lugar certo, né? Público-alvo é aquele que se coloca na brecha, conforme Deus diz a Moisés. Tu quer ver minha face? Né? Tu vai ficar na brecha, né? E eu vou passar, tu vai me ver pela fenda da rocha. Então aqui o público-alvo é aquele que crê. Está dizendo aquele que crê, é aquele que se arrepende dos seus pecados, né? É aquele que tem o desejo de ser salvo, que passa pelo procedimento do arrependimento, da regeneração. Aquele que tenta mudar de vida. Porque se a pessoa não procurar na tua vida ter uma mudança de vida, ele não é esse público-alvo da manifestação do Espírito Santo. Porque a manifestação do Espírito Santo é para aquele que crê, para aquele que aceita. Ah, mas tem que ter muito tempo para crer. Não, não precisa ter muito tempo para crer, não. Basta crer no momento e Deus faz a obra. Eu não sei aqui se o Cláudio Coutinho, uma certa vez, teve um batismo bem ali no córrego do Dr. Hélio, naquela ponte, que até um peruano parece que pregou a mensagem. Tu estava lá, né? Me parece que naquele era um batismo e ele deu uma palavra. E me parece que quando houve um apelo para aceitar Jesus, teve uma pessoa lá que aceitou Jesus. Na hora que ela aceitou Jesus, ela recebeu o batismo do Espírito Santo lá na beira do córrego, não foi isso, Jessé? E essa mulher falou em língua tão bonita. Na hora que convidou para ser crente, ela aceitou, né? Foi na frente para receber a oração, recebeu a oração de reconciliação com Deus e recebeu o batismo do Espírito Santo lá na beira do córrego, né? Então, quer dizer, era o candidato, quer dizer, era o alvo certo, né, pastor? Estava no lugar certo, com a posição certa e o pensamento certo no lugar, né? Então, a manifestação surgiu ali. E muitas das vezes as pessoas, ele leva uma vida de crente muito tempo, e muitas das vezes ele não recebe o batismo, muitas vezes há uma preocupação. Não significa que porque não recebeu o batismo do Espírito Santo não é uma pessoa salva, né? O importante é que você já tem o Espírito Santo, após a sua conversão você já recebe o Espírito Santo. E o batismo no Espírito Santo, ele é um revestimento. É igual estamos aqui, né, de gravata, mas se nós jogar um paletózinho nas costas, pode vir um friozinho maior, né, pastor? Pode vir um friozinho maior que você já suporta ele, que você já está com um paletó, você vai ter um agasalho a mais, você vai ter mais uma proteção. Assim é o batismo no Espírito Santo na vida da pessoa. Então, o público-alvo é aquele que crê, é aquele que busca. Porque muitas das vezes a pessoa busca, mas não busca assim intensivamente, né? Precisa buscar. Qual exemplo nós temos lá no dia de Pentecostes? A promessa veio, quando Jesus fez a promessa ao povo daquela época, segundo a história, eles eram mais de 500, né? Acho que eles eram mais de 500. Ó, vocês vão ficar em Jerusalém, vocês vão ficar reunidos, esperando a promessa do Pai, até que do alto vou enviar o Consolador, né? E assim eles foram. Vamos colocar que eles foram uns 500. Mas a vigília lá foi meio longa, né? A vigília lá não foi saqueado de ir lá para a congregação, meia-noite tem um jantar, terminou o jantar, acabou a vigília. Não, foi 10 dias. Foi orando, o povo foi embora, esse negócio não vai acontecer não, porque a gente é fácil para dispensar das coisas. Esse negócio aqui a gente não vai dar certo, não. Ora um dia, ora 2 dias, sempre o povo indo embora. É diferente das vigílias de hoje, né? Tal de vigilhão. O vigilhão, né? Uma noite só, meia-noite tem um lanche, né? Mas pregador de oração. É. Vai tantos pregadores para vigília, né? Ora, mas meia-noite muitas vezes já termina. Deu meia-noite, encerra ali, tem um lanche, e muitas das vezes, e se acabou. Naquela época foi 10 dias, ó. Ora, vai orando, um bocado vai embora. É, né? Ora, outro pessoal, esse negócio não vai dar certo é nada, menino. Mas sim ficou no 10º dia, aí a promessa chegou. Quando chegou a promessa, em vez de 500, só tinha o quê? 120. O grupo diminuiu muito, mas esses foram cheios do Espírito Santo. E a lição diz aqui que quando eles receberam o Espírito Santo, a história diz que lá em Jerusalém tinha gente de todos os lados, né? Que deu na lição. Todos os lados, porque era festa. Era a festa do Pentecoste. E a festa do Pentecoste, elas reuniam o povo daquela região todinha. De todas as nações se reuniam em Jerusalém para comemorar a festa do Pentecoste, né? Que era a festa dos alimentos, das primícias, aquilo que tinha de melhor o povo levar para a festa do Pentecoste, e essa festa durava 50 dias. Eu creio que era uma festa de fartura, viu? Lá eram entregues as primícias. Eu sei que lá um negócio, eu creio que era bom. Mas no dia de Pentecoste veio a festa espiritual, né? A festa da igreja. Ali diz a história que a igreja nasceu ali avivada debaixo do fogo. E o povo, quer dizer, voltando atrás, tinha 400 anos que não tinha manifestação do Espírito Santo. Aí surge Jesus dentro de 3 anos, já despertou o povo, né?
Aí quando vem, você imagina bem, quando vem esse dia do Pentecostes, Jesus já tinha morrido. Naquela época havia uma expectativa muito grande. Eles haviam matado Jesus 50 dias atrás. Já a maioria já sabia que Jesus havia ressuscitado. E a história diz que Jesus, depois da ressurreição, ficou 40 dias, né, apresentando aos discípulos, ao povo e dando instruções a eles. Jesus, quando ressuscitou, não foi direto para o céu, não, né? Você crê numa pessoa que está viva, assim, ele vê vivo assim, você é uma coisa, você acredita nele. Mas se você vê uma pessoa que morreu, você sabe que ele morreu e sepultou ele, e você vê dando ensino, meu filho, a fé é outra. Eu acredito, meu filho, se você, rapaz, esse camarada, ele mataram ele tal tempo, e ele ressuscitou, está aqui ensinando de novo. As coisas não é... Se analisar bem, trazia sim uma chama pentecostal dentro da pessoa, que a pessoa acreditava mesmo em si, ele tinha fé naquilo. O cabo tinha morrido, né? Tinha morrido. Tanto é que os discípulos, quando pregavam, falavam, nós andamos com ele, nós ouvimos ele, nós sabemos que ele ensinou, nós sabemos que ele ressuscitou, nós o tocou nele, né? Então essa palavra que nós estamos anunciando para vocês é uma palavra viva. Que Jesus morreu, mas ele ressuscitou, nós andamos com ele, nós tocou nele depois da morte, né? Ele nos ensinou. Então aqui é muito importante essa parte aqui, viu? Do caminhar da igreja com Jesus. Então nós temos a nossa fé natural, né? Aquela que você recebe. Você tem ela quando nasce, você tem aquela fé. Mas você tem aquela fé também que pode trazer a salvação, que é uma fé maior. É uma fé maior. A fé natural todo mundo tem ela. Agora aquela fé que vai te fazer transportar você para um outro lado, que nós sabemos que a nossa vida aqui na Terra, ela é uma vida passageira. Nós somos passageiros aqui. E de acordo com a nossa fé aqui na Terra, é o carro que nós vamos pegar para ir para a vida espiritual, né? Para a nossa salvação. Se a fé for pequena, o carro não vai dar para chegar até o ponto certo da salvação, não. Mas se nós temos uma fé grande, o nosso carro vai ser melhor. Ele vai nos levar. Então, o correr da nossa vida aqui na Terra, através da nossa fé, do nosso crer, é que nos vai levar às mansões celestiais, viu? E aqui está dizendo também, segundo a condição em obedecer a Deus, a respeito do nosso arrependimento e fé, deve apresentar também fruto, né? Aquela questão da mudança. Quando a pessoa crê, quando a pessoa recebe, aí tem que demonstrar com fruto o que ele tem aprendido, que ele está passando para as demais pessoas a respeito daquilo que ele aprendeu, da sua vida que ele está vivendo. E a vida de transformação. Muitas das vezes a pessoa ignora alguém quando é uma pessoa mal, a pessoa do mal, quando ele se converte, ele se muda, quer dizer, aí vem os frutos. Conheceu a fé, conheceu a salvação, creu na salvação, e então aí tem que demonstrar os frutos. Que você não é mais aquela pessoa da antiguidade, você se tornou uma nova criatura sou, né, com Jesus. Vamos aqui. A terceira condição é santificar-se, pois sem santificação ninguém verá a Deus. É continuação, é correr da caminhada. As coisas não começam do começo ali e não tem aquela questão uma vez salvo, salvo para sempre, né? Porque tem uma igreja aí que diz que quando uma pessoa é salva, ele se foi salvo uma vez, ele é salvo. Pode passar o que for, mas ele é uma pessoa salva. Não é bem assim. Então tem a questão da santificação. Isso chama-se caminhada, né? Isso é uma caminhada com Deus, a nossa vida espiritual. Quando a gente aceita Jesus, nós temos uma caminhada com Deus. E dependendo dessa caminhada, nós pode perder o caminho. Deus deu uma promessa de uma terra prometida ao povo de Israel daquela época. A terra era prometida para o povo de Israel, mas tinha que caminhar para chegar lá, né? E diz a história que naquela caminhada da terra prometida, se pereceram do deserto e não alcançaram a terra prometida. Então nós temos uma promessa de uma terra prometida. Então, e diz a palavra de Deus que sem a santificação, ninguém verá Deus. Quer dizer, sem a santificação, sem o caminhar com Deus, nós não vamos chegar lá. Então depende de fé, depende de crer, depende de arrependimento, depende de santificação, depende de cuidado. Não é de todas as formas. Tem gente que acha que recebeu Jesus como Salvador. Uma certa vez um cara disse, Jesus vem nesse mundo, ele veio para salvar o pecador. Ele veio e morreu. Então nossos pecados, de todas as formas, eles são perdoados. Jesus morreu para nos salvar. Então,
Se ele morreu para nos salvar, somos todos pecadores, então nós estamos salvos. Eu falei, vai esperar aí, viu? Vai esperar, tu não vai procurar santificação diante de Deus, não, para ver onde tu vai parar. Espera só na morte de Jesus. Então, ele teve o início, ele abriu a porta. Através da sua morte, diz a palavra que ele quebrou o muro, não foi isso? Ele quebrou o muro que separava nós de Deus. Agora nós temos que entrar por essa porta através do seu sacrifício, amém? A promessa é para todos os salvos. A promessa é para todos os salvos. Os primeiros a receber essa manifestação sobrenatural do Espírito Santo foram os discípulos, que salvos se reuniam no cenáculo para perseverar em oração. Eles esperavam o cumprimento da promessa feita por Jesus, está em Atos 2, versículo 1, e de repente o Espírito foi derramado sobre todos os que estavam reunidos e assentados na casa. Por que estavam na casa? É porque diz a história, no início do cristianismo, eles não tinham templo, igual nós temos nos dias de hoje. Havia templo naquela época, mas era templos pagãos, né? Não era do cristianismo que estava sendo fundado por Jesus. E no cenáculo, diz a história que o cenáculo, ele era pequeno, ele não comportava muita gente. Mas porque eles procuraram, diz o historiador, que eles procuraram uma casa grande, né? Porque era muita gente, a promessa era para muita gente, então tinha que caber todo mundo na casa. Mas quando veio a promessa, poucos estavam na casa. Mas aqui diz que conforme eles estavam esperando a promessa, porque era uma promessa, Jesus já havia prometido, ele já tinha sido assento ao céu, ele já tinha voltado, mas eles esperavam firmemente na promessa com fé, porque eles sabiam quem tinha prometido. Eles criam, né? Ele prometeu que ele vai enviar a promessa do Pai. E eles ficaram presentes, reunidos, e diz a história que eles o receberam, porque confiaram e buscaram e alcançaram. Já tinha recebido uma breve, que foi aquela vez que Jesus soprou. Ali para sentir o gosto, pode fizeram uma transfiguração, mostrar como seria o futuro, aquele sopro ali de Jesus sobre o discípulo, foi exatamente para ele sentir o que viria para eles. Então ele Jesus sabendo que precisava de algo a mais. Eu vou arrumar mais algo para vocês. Já tinha fé quando a pessoa já nasce com ela, né? Do crer do Espírito. Já tinha a questão do sobre o qual o pastor diz. Mas ele sabia que o ser humano precisava de algo a mais, né? Vou revestir um pouco a mais, né? Vou dar mais uma armadura para vocês. E assim aconteceu. No decorrer do tempo nós vamos ver aqui a diferença que fez depois desse revestimento na vida dos discípulos. Tomamos mais a vida de Pedro, né? Que antes desse revestimento negou, né? Negou Jesus, mas depois do revestimento enfrentou uma grande multidão e pregou a palavra de Deus, né? Sem medo, né? Sem temer, né? Então isso que acontece. Houve uma nova recapagem na vida deles. Ao final do 2º capítulo de Atos, o apóstolo Pedro afirma que a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, e tantos quanto Deus, o nosso Senhor, chamar. Então Pedro estava falando a respeito da promessa. Não era só naquele povo que estava lá esperando a promessa. Não, é para vós. É para você que está longe, né? A todos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Nós vemos naquela oração de Jesus, quando ele estava ensinando os seus discípulos, né? Justamente no percorrer desses 40 dias, ele ensinando e os advertindo a respeito do reino dos céus, do reino de Deus. Quando ele orava para os discípulos, ele dizia, né? Ele orava a Deus e pedia: Pai, eu peço a Ti, não só por esse que aqui se encontra, não é só por isso que eu estou orando a Ti, mas estou orando a Ti que o Senhor venha abençoar aqueles que ainda hão de vir, aqueles que ainda vão nascer e que eles ainda vão crer em mim. Eu estou orando até por isso, não é só por isso aqui não. Então é a promessa que Pedro falou, né? Estou orando não é só por isso, mas aqueles que ainda vai nascer e vai crer. Foi o que Pedro diz aqui. Segundo Pedro, né? O apóstolo Pedro afirma que a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, e a tanto quanto Deus nosso Senhor chamar. Isso é importante. Então nós estamos enquadrados nessa promessa. Se nós está enquadrado nessa promessa, nós é um candidato. Nós é um candidato a receber, porque a promessa também é para nós. Agora, se nós não recebemos a promessa,
A culpa não é de Deus. A culpa não é do Espírito Santo. É que muitas das vezes nós não estamos no lugar certo. Mas a promessa é para todos. Todos estão convidados. Há um convite especial para toda a igreja, para todos aqueles que creem. E é uma coisa necessária na nossa vida. Amém? O engano dos sensacionalistas. O sensacionalismo é uma corrente da teologia reformada e de algumas igrejas históricas, que afirma que os dons espirituais cessaram na vida da igreja. Segundo essa corrente, o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais eram apenas para os dias apostólicos. Não quer dizer, o que acontece isso aqui? Né? São pessoas formadoras de opiniões, né? Eu acredito que são pessoas formadoras de opiniões, né? Que tem, assim, esse grupo já tem uma carência do Espírito Santo na vida deles, e como eles não têm se colocado no lugar certo, não receberam, aí eles estão levando as coisas para o lado deles. Não, vocês sabem por que nós não recebemos? Mas essa promessa aí não é para nós não, né? Ele já desfaz aqui da palavra de Pedro, né? E se era só para o povo daquela época, né? Do dia de Pentecostes, e surgiu naquela vez e nunca mais surgiu. É que muitas das vezes a pessoa não coloca no lugar certo, falta, conforme qual está dizendo aqui a respeito dos, no início aqui, o público-alvo, que precisava o quê? Precisava de ter fé, né? Não era isso? Precisava de ter fé, precisava de crer, né? Precisava de arrependimento, precisava de uma santificação, e muitas das vezes esse grupo aqui que está dizendo, nada disso ele tem na vida deles, e não recebe nada. Aí muitas vezes distorce a palavra de Deus. Não, isso aí não é para nós não, é para o povo daquela época. É igual uma certa vez, uma prima minha, ela estava congregando numa igreja, e aí ela estava falando a respeito da vida conjugal, que era uma pastora que tinha lá, e ela estava ensinando a respeito da vida conjugal. Me fez lembrar bem aqui dela. E ela estava ensinando que de hoje em dia as coisas têm mudado, a pessoa não é obrigada a casar, viver com o marido, se caso desistir do marido pode casar de novo, vivendo dos lados, e foi falando, né? Aí ela ligou assim, eu perguntei, isso é real? Mas será que hoje pode fazer isso, casar? Eu falei, minha filha, a Bíblia não permite. Eu falei, eu quero dizer uma coisa, eu estou bem achando que essa mulher nem marido tem, essa pastora tua nem marido tem, ou talvez é casada segunda vez. Não, ela riu. Ela falou, não tem marido mesmo não. Eu falei, então ela está pregando segundo a vontade que ela quer viver, né? Então, segundo a vontade que ela quer viver, ela está aplicando na igreja. Porque ela tem uma vida que não é uma vida organizada diante de Deus, segundo a Bíblia. Então, muitas vezes ela distorce ali para ela ficar no padrão, né? Ela ficar ali na brecha ali, e ela está de acordo com a sua vivência na igreja. Ela fez a doutrina dela. Ela fez a doutrina dela. Então, esse pessoal aqui, né? Porque essa palavra sensacionalista é que, como encerrou o canal, a Bíblia, encerrou tudo. Aí, como eles não alcançam, né, pastor? Eles não alcançam, eles querem levar para o lado deles. Não, não precisa não. Não precisa desse avivamento mais. Esse avivamento era só no passado. Aí, muitas vezes, eles ditam as regras dele. Mas não, as coisas têm que continuar, porque uma promessa é para todo. Pedro falou que é para avós, é para quem está longe, é para todo mundo. E hoje, mesmo aqui nós vivemos em dias difíceis, nós vemos essa promessa manifestar no nosso meio, né? Quantas e quantas igrejas você vê a promessa de Deus sendo revelada ali através do povo de avivamento, pessoas cheias do Espírito Santo, profetizando, falando em língua. Nós sabemos que a promessa, ela está viva em nosso meio, graças a Deus. Então, esse fogo, essa chama espiritual que nasceu lá, graças a Deus na nossa vida, ela não se tornou uma mangueira não, ela está acesa ainda. Nós vemos o mover do Espírito Santo no meio da igreja do Senhor, que é uma igreja viva, porque a igreja do Senhor é viva. Nós estamos aqui na brasa de Aroeira, a brasa do Jotobá, né? Então ela se mantém acesa, amém? Sim. Hã? O fogo dele é despertar. Tem que estar sempre aceso. Me lembrei de Antônio Veiga. Antônio Veiga, quando ele tinha a padaria, quando ele vendeu a padaria,
Aí ele diz assim, graças a Deus me livrei do purgatório. E lá tinha um forno lá na padaria, todo dia você tem que colocar fogo, você não pode nem deixar o fogo apagado do forno nunca. Sempre tem que botar fogo nele, então quer dizer, sempre tem que estar botando fogo. E o fogo vem da parte de Deus. Então aqui o livro de Atos mostra com detalhes, voltando a respeito do batismo, né, das evidências espirituais. O livro de Atos mostra com detalhes que o batismo no Espírito Santo, ele é uma experiência distinta da salvação. Como vimos aqui, todos os discípulos que receberam o batismo no Espírito Santo, eles já eram salvos, né? Não quer dizer que a pessoa vai receber o batismo para ser salvo. No meu tempo de criança tem muitas coisas que a gente escuta e aí a questão, uma vez salvo, salvo para sempre. Era moleque, mas eu lembro assim, a pessoa, quando ele recebe o batismo com o Espírito Santo, a salvação dele está garantida. Eu era moleque, né? Enquanto a pessoa não recebe o batismo com o Espírito Santo, ele não é salvo. A pessoa tem que receber o batismo do Espírito Santo, nem que seja na hora da morte. Quando ele está morrendo, ele tem que receber o batismo do Espírito Santo para ser salvo. Isso eu ouvi isso quando eu era moleque, pastor, né? Então, muitas das vezes, alguém ensina isso, que muitas das vezes são coisas distorcidas. Mas o batismo, ele não é para a salvação, ele já é para o salvo. É simplesmente um seguimento. Porque alguém fala assim, você é salvo? Ainda não me batizado. Mas eu era criança e eu lembro de igreja ensinar dessa forma. Porque o meu pai sempre é crente, então eu lembro de uma vez ensinando, tinha que ter o batismo. E está dizendo que o batismo não é para a salvação, ele já é para o salvo, é um cumprimento de uma promessa. Ensinos que hoje em dia, que muitas vezes a gente está ouvindo aí dos pregadores também, falando as coisas, ele está falando a coisa certa, né? Quando distorcendo, está falando outra coisa diferente. Porque ele aprendeu com os outros lá atrás que não tinha um entendimento, né? Por que hoje em dia a pessoa vai acontecer um deles, né? De teologia, ali bastante a Bíblia, aprender a entender o que está falando também, né? Então nós estamos aqui caminhando e graças a Deus nós estamos debaixo da promessa e nós estamos observando que a promessa está nos acompanhando. Nós estamos debaixo da promessa, temos base bíblica, né, a respeito do Espírito Santo, do batismo do Espírito Santo e o movimento espiritual, né, da igreja. Graças a Deus nós vemos esse acontecimento em nosso meio e o Espírito Santo faz presente conosco, porque a promessa diz que eu vou ficar convosco todos os dias até a consumação do século. Então, nós estamos aqui firmes nessa promessa. Ponto 2. O dinamismo da igreja apostólica. O dinamismo. A igreja avivada. Do ponto de vista histórico, a igreja passou a existir no dia de Pentecostes. Isso ocorreu sob a atuação direta do Espírito Santo. A igreja nasceu avivada, assim como o tabernáculo foi consagrado pela descida da glória divina, a igreja foi consagrada pela descida do Espírito Santo. Portanto, ali no Pentecoste, o Senhor da igreja iniciou o maior avivamento da história humana. Então está aqui, o dinamismo da igreja. Ela nasceu avivada, porque ela nasceu sob a proteção do Espírito Santo, a proteção de Deus, sobre o derramamento do Espírito Santo na nossa vida, na vida do povo daquela época. E quando aqueles irmãos encontraram naquele lugar, eles estavam buscando algo a mais. E quem era o dono daquela obra? O dono daquela obra era o próprio Senhor. É o que eu estava falando. Ele começou o seu ministério galileu, pregando a palavra, mas ali estava o resumindo da história da igreja. A igreja já tinha nascido com o movimento de Jesus, o ministério de Jesus. Mas ali ela teve novamente pegando uma nova força. Então foi um movimento histórico. Gente, se for analisar naquela época, é uma coisa estrondosa que aconteceu naquele dia. Coisas que nunca houve. Você imagina, se não havia manifestação do Espírito Santo, você vê um movimento de uma igreja daquela forma, falando conforme tinha gente de todas as nações. Eles observavam aquele movimento, aquele barulho, se aproximaram. O que está acontecendo? O camarada chegava lá de outras nações, aquelas pessoas usadas ali pelo Espírito Santo, falavam nas suas próprias línguas. Aí quando eles diziam, mas esse povo não é todo mundo judeu? Né? Nunca foram para a escola esse povo? Como é que estavam falando na minha língua, né? Na minha própria língua? Imagine você encontrar um moleque aqui na igreja que tem uma pessoa que não é brasileiro. A pessoa vê um menino pequeno usado por Deus e falar na língua daquela pessoa, pensa, tem uma coisa diferente aqui. Esse menino falando comigo na minha própria língua, ele não estudou.
Então foi o que aconteceu naquele dia. Houve um movimento muito grande, que foi a manifestação e a presença de Deus, que aconteceu naquele lugar, né? E o próprio Jesus ensinou os discípulos, quando ele estava, né, na sua sessão para voltar para o céu, ele ensinando a eles, ele disse: olha, vocês vão receber, e vocês vão ser minha testemunha. Vocês vão ser minha testemunha, tanto em Jerusalém, como em Judeia, e Samaria, até os confins da terra. Eu sempre imagino assim, a responsabilidade de uma pessoa ser testemunha de Jesus, né? Eu ensinei vocês, e da forma que eu ensinei, vocês vão fazer, vocês vão praticar. Vocês vão ser minha testemunha. Eu estou voltando. Eu estou voltando, mas vocês vão dar o prosseguimento à minha missão aqui na terra. É igual a gente se preocupa. Muitas vezes está na igreja aí, o pastor é o líder da igreja. Aí tem um movimento qualquer, aí o pastor não pode ir. Pronto, tu vai lá me representar. Aí quando você chega e vê o povo, estou representando logo o pastor aqui, misericórdia, né? Então é uma preocupação a mais para a pessoa, porque você está representando alguém que é mais do que você, né? E você está representando ele. Então Jesus, ele ordenou o povo daquela: vocês vão ser minha testemunha, vocês vão me representar na terra, eu estou voltando. Mas eu vos ensinei o que vocês têm que fazer. Então agora vocês têm que botar em prática aquilo que aprendeu. Aprendeu com Jesus? Ensina segundo Jesus, né? Se nós aprendemos com o nosso mestre, nós temos que seguir as pisadas do mestre, aquilo que ele nos ensinou. E foi isso que os discípulos fizeram. Aprenderam com Jesus e ensinou aquilo que eles haviam aprendido, né? Muitos daqueles que estavam lá no dia de Pentecoste, quando eles viram aqueles movimentos, eles já saíram anunciando Jesus, né? Porque eles sabiam, eles eram testemunha clara de Jesus, do movimento, daquilo que Jesus tinha feito na vida deles. Eram testemunhas oculares do movimento pentecostal e da presença do Espírito Santo. Não estava ali a ver navios. A igreja depois do Pentecoste. Os sinais do poder de Deus nos Atos dos Apóstolos podem ser resumidos assim: conversão e batismo, os quais eram fruto do avivamento espiritual em Jerusalém. Após o Pentecoste, a Igreja Apostólica pregava na autoridade do nome de Jesus, na unção no poder do Espírito Santo. Por isso, nessa igreja havia perseverança na doutrina, na comunhão, na oração, havia também temor, sinais e maravilha. A igreja depois do Pentecoste. Olha a igreja boa, né? Você imagina você estar numa igreja dessa, que tem tudo. Doutrina. O povo lá, eles estavam falando, eles falaram, esse foi o quebrar casual, mas no momento, não foi no momento casual. Eles estavam falando aqui no versículo, seja da leitura, fala que saiu aquela voz. Eu acho que eles saíram, depois que eles fizeram aquela voz, saíram pregando. Porque todos eles ouviam na prova voz que eles estavam falando, né? E quando o povo está falando tudo uma vez só, ninguém vai dividir as vozes de uma vez. Então, eu prometo que eles saíram pregando pro povo ali, aí eles reuniram, depois que reuniram, eles ouviram para falar de tudo da pandemia, eles reuniram lá e aí fez fazer o convite. Pois é. Pois então aqui está dizendo que lá havia doutrina. Quando há doutrina, há ensino. Então aquele povo havia ensino porque eles tinham aprendido com Jesus. Então quando se dizia doutrina, não era uma regra de proibição, né? Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não. Havia doutrina porque havia ensinamento da parte de Deus. A palavra que ensinava era uma palavra viva. Doutrinação é quando você vai colocar na mente da pessoa que ele passa a crer que aquilo é uma verdade que você está ensinando. Então, ali é uma doutrina, doutrinação. Nos dias de hoje, o pessoal fala da doutrinação do lado errado, né? Então, coloca na mente da criança, ensina uma criança muitas das vezes uma coisa que não é uma verdade, mas ele cresce doutrinado com aquilo ali, e quando ele cresce, ele é uma pessoa corrompida, porque ele foi doutrinado de uma forma errada. Mas a igreja do Senhor naquela época, ela tinha a doutrina do lado certo, né? Ela era ensinada do lado certo. A doutrina são preceitos extraídos da Bíblia, da palavra de Deus. Então, eram aplicados na mente daquele povo da Bíblia, então o povo tinha conhecimento, então não andava a ver navio. Sim, Pedro? O que está precisando aqui, isto é uma testado, e aí a gente tem um diferencial dessa ideia dos cristãos que temos, que são fundamentalidades da conhecimento. Não aparece.
tem a palavra que é a regra do fé. É. A diferencial da essa fé que Deus Fernando vê isso na mente. Você vê que Uhum. Mas não tem estrutura. Pois é, então quando você está dizendo aqui da doutrina, que o pastor falou uma coisa na palavra-chave, que é a estrutura, então a doutrina que se referia é porque trazia estrutura à igreja, eles foram estruturados com Jesus, então eles tinham conhecimento e houve o prosseguimento, quer dizer, da doutrina, então eles tinham base naquilo que eles pregavam. E outra mais, a história diz também que no versículo que está dizendo que tinha doutrina e também tinha comunhão. Comunhão é convivência. Estou falando a respeito da igreja. Nós estamos falando da igreja daquela época, né? A igreja, o avivamento na vida da igreja daquela época. Então tinha comunhão. Então se o povo tinha doutrina, tinha ali estrutura, também havia comunhão. A comunhão que a palavra de Deus requer, que precisamos ter, não é só essa dentro da igreja aqui não, né? Tá todo mundo sentado pertinho um do outro aqui, bonitinho aqui, tudo mais, e não, a comunhão, ela também, ela passa, ela ultrapassa, ela sai das quatro paredes da nossa igreja. Comunhão lá fora também, né? Quando a pessoa é uma pessoa salva, que tem Deus na vida, tem Deus no coração, então ele tem que ter uma comunhão com o seu patrão, onde ele trabalha, com o seu vizinho. Então, quer dizer, aquilo ali tudo faz parte de uma igreja viva na terra, né? Tanto é que quantas pessoas falam que a nossa igreja, qual é a nossa primeira igreja? É a casa, né, pastor? A nossa primeira igreja que nós temos que dirigir é a nossa casa. E quem é que está assistindo na nossa casa? É a mulher, é os filhos, é os vizinhos que estão nos olhando. Então tem que haver comunhão, você tem que haver comunhão com a família, você tem que haver comunhão com o vizinho. E vocês sabem que tem muitas pessoas crentes, se diz crente, abençoado na igreja, tem uma verdadeira comunhão, mas não dá certo com nenhum vizinho, né? Então, como que essa pessoa vai fazer que venha fazer crescer a igreja se ele não tem nem comunhão nem com seus próprios vizinhos, não tem comunhão com o patrão, não tem comunhão em lugar nenhum? Quer dizer, então a igreja naquela época ela tinha ensino, ela tinha comunhão. Comunhão é você servir alguém. Ô, fulano, me arruma uma coisa emprestada. Não empresta nada dos outros não, né? Quer dizer, não tem comunhão. E muitas das vezes, quando você precisa, você não tem nenhuma casa para pegar um emprestado. Você nunca dá nada para ninguém, não arruma nada para ninguém. Você acaba ficando uma pessoa só. E me disse uma pessoa que é só no mundo, não pode pegar algo emprestado com ninguém. Ninguém nunca te procura para você servir ali nada. Alguém não vai na tua casa para fazer nada. Você muitas vezes pode até ir na casa de alguém, mas ninguém vai na tua casa. É uma prova que falta comunhão, né? Então, para crescer tem que haver comunhão. Meu vizinho, bora na igreja hoje. Né, pastor? Lá tem um movimento, bora lá. Bora almoçar na igreja, vai ter um almoço, bora lá. Hoje vai ter um culto aberto, bora lá. Tu pega a pessoa, traz para a igreja, isso aí é comunhão, né? Alguém pronto, vem lá para a igreja, eu quero ir na tua igreja. Mas aquela pessoa que não tem comunhão, quando você vai na igreja, rapaz, se for para minha igreja, ser crente da igreja desse irmão aí, nem lá eu quero ir, né? Porque da vida que ele vê, a vida daquele que quer dizer falta. Então a igreja daquela época ela não tinha comunhão. Tinha doutrina, tinha comunhão. O que mais? Tinha oração. Oração é a pessoa falar com Deus. É ter o contato direto com Deus, né? Agora tem muitas pessoas que querem ter a comunhão, mas pede que os outros orem por ele, né? Todas as coisas, todas as dificuldades, vem, irmão, ora por mim. Não, ora por mim não, tu tem que orar também, né? Não é só orar por ti não, vai procurar a forma de orar e conversar com Deus, ter sua ligação com Deus. Está dizendo aqui, também havia temor. Então, é um pacote que tinha naquela igreja, temor. Temor é quando você tem que ter temor de Deus, né? Você tem que ter referência às coisas de Deus, à casa de Deus, ter medo de pecar, né? Procurar fazer o que é certo, né? Não posso andar por esse caminho, né? Esse caminho é tortuoso, esse caminho não me pertence. Isso é temer. Então havia temor. Agora, quando a pessoa faz tudo o que quer na vida e a mente dele não acusa ele em nada, né? A nossa mente, ela nos acusa. Acusa, vou contar uma certa vez aqui. Não tem que falar da gente mesmo, né? A respeito de mente. Porque no início a gente não ia em pecuária, né? A gente não podia ir em pecuária de jeito nenhum. Assistia um rodeio, misericórdia. Meu pai tem uma vez, o pai foi disciplinado em Goiás lá, porque ele estava vindo da igreja e tinha um rodeio lá em Mara Rosa, ele passou, foi assistir o rodeio. Aí a mente acusou, ele foi se consertar lá com o pastor, quase excluir ele, porque assistia um rodeio lá no meio da rua que tinha, né? Então não podia. E a gente tem esse costume. Aí, uma certa vez eu estava numa pecuária,
abertura daquele rodeio, aí fazendo aquelas coisas, romaria a respeito de Nossa Senhora de Aparecida, me veio na mente, eu estou no lugar errado. Eu estou fazendo parte desse grupo bem aqui. Essas rumações a respeito de Maria aqui, vocação de Nossa Senhora de Aparecida, quer dizer, você tem ali, então aquele é o temor. Diz que em cada alma havia temor. Então quando a pessoa está com Deus, a mente está perfeita. Você até fica em lugar errado, mas a mente fala que você está no lugar errado. A gente fica porque a gente é teimoso. Mas a mente fala que você está no lugar errado. Fica ali dizendo que não está vendo nada, mas está. A mente é uma das coisas mais perfeitas e puras que nós temos, sim. Era evangélica, né? Estava pertinho, estava lá na casa da mulher. Aí chegou um deles, as pessoas que estavam trabalhando, o nego chegou pertinho, virou um monstro assim, rapaz, vocês estão fazendo o quê, moço? Esse cara bem vai desviar você. Rapaz. Aí, pastor, não precisa de mais um recado desse aí, né? Um próprio bêbado sabia que você estava no lugar errado. Então falei, a nossa mente, aonde você está, que não é lugar de crente estar, que serve a Deus, quer dizer, cada alma havia temor. Então toda a nossa alma tem temor. Agora muitas vezes nós é teimoso. Tem temor, mas nós é teimoso, não obedece aquilo que está falando. Mas ela fala que não é outro lugar. O pastor tá assim, virar o cara não sai fora. Depois de uma dessa, Bidalcanto, como é que vai ter ânimo para assistir show, né? Que era evangélico lá, todo mundo lá, os crentes. É. Amigo, agora eu estou uma coisa minha aqui, ó. Vocês lembram daquela bonequinha lá na Vila Nova? Ela se chama lá, se ela para ficar em foto, não sei o quê. Tá dentro, você lembra dela, né, mano? Uma vez eu estava num estúdio lá na Vila Nova, lá de viagem. Eu estava lá, mas eu levar a mulher lá. Eu falei, era uma mãe, né? Aí fui lá no bar do Cristo. Tomar uma poder almoçar, né? Eu estou lá, eu mandei ele botar lá e eu vou lá. Peguei, ela chegou, a mulher chegou, olhou para mim. Você vai ter essa pinga? Eu vou. Ela disse, não, senhor. Mas eu quero te ver pregando igual você andava aqui antigamente. Rapaz, uma pancada aqui pode estudar. Então vamos aqui um pouco mais. O tempo está passando, né? O terceiro ponto da nossa lição. Um ministério ungido para os dias atuais. Um ministério ungido para os dias atuais. Não são do Espírito Santo. A pregação cristã deve ser acompanhada de poder, sinais e milagres. Esses sinais podem ser manifestos por meio de salvação, de vida, para Jesus. Expulsão de demônios, imposição de mãos sobre os enfermos, para serem curados, conforme Jesus declarou que aconteceria. Um ministério avivado, ungido pelo Espírito Santo, é indispensável à missão da igreja, nestes dias. Então, o ministério de Jesus, aqui da igreja, quer dizer, sobre a unção do Espírito Santo, o povo tem que estar ligado, né? Se o povo não estiver ligado a Jesus, as coisas não acontecem, né? Nós vimos no decorrer dos testemunhos dos apóstolos, por onde eles passavam, os milagres os seguiam. Porque Jesus, quando enviou eles, esses sinais seguirão os que creem em meu nome. Era uma promessa também. Vai acompanhar. Vocês vão expulsar demônio, vocês vão colocar as mãos sobre os enfermos e vão ser curados. Se alguma cobra pegar vocês, vocês vão orar, vai repreender esse mal. Esse veneno não vai fazer mal na vida de vocês. E se for a ordenança de Jesus. E essas coisas têm que acontecer. Porque nós não podemos viver só do passado, só lembrando o que foi feito, né? Os discípulos tinham vida espiritual, tinham vidas consagradas, por onde passava os milagres aconteciam. No caso de Pedro, a sombra de Pedro curava os enfermos, né? E assim vai. O próprio Jesus, quando ele estava em seu ministério, fazendo o seu ministério galileu aqui na terra, a história diz que todas as enfermidades eram repreendidas por Jesus.
Enfermidade nenhuma, demônio nenhum sobrevivia perante Jesus. Então tudo acontecia onde se encontrava Jesus. É por isso que o público de Jesus que seguia Jesus, ele era grande. Porque ele era acompanhado de sinais e maravilhas, né? Coisas extraordinárias. Quando se diz maravilha, não tem muita explicação, né? Sinais e maravilhas, sem explicação, mas acontecia. E uma certa vez, quando Jesus estava ensinando e algo importante acontecia, a história diz que o povo estava lá admirado. Como pode acontecer tudo isso, né? Que eu estou vendo aqui acontecer na vida de Jesus, né? E ele voltou para a multidão e disse: olha, esses sinais, esses acontecimentos, esses sinais que vocês estão vendo aqui, né? Coisas maiores do que essa pode até acontecer através de vocês mesmos. O que é importante é que vocês crerem em mim. Coisas maiores do que essa que vocês estão vendo pode acontecer. Depende simplesmente de crer, né? Eu os estou enviando, vocês têm capacidade, você está com armadura, você está com autoridade, né? Só basta estar no lugar certo. Então é importante isso aqui, que o verdadeiro pregador da palavra de Deus, eu estava lendo uma matéria que o verdadeiro pregador da palavra de Deus, ele diz que quem está ensinando, ele tem que ter na tua mente, na tua bagagem, ele tem que ter o alimento do qual ele está semeando, alguém vai sentir necessidade de participar dele, né? O povo tem que olhar e ver em ti que você é capaz de dar aquilo que ele está precisando. Uma certa vez um colega meu disse que uma igreja é coisas importantes. Quando você vai numa igreja, você está procurando um alimento, você está procurando algo espiritual. Então, quando você chega em determinada igreja, você vê alguém que não tem nada para te dar, que é igual você mesmo, ele usou o termo, que é igual você, tudo que você faz na rua, ele faz também, aí o que você vai na igreja, ele te deu o quê? Então, quando vem alguém, a um homem de Deus, quando se diz um homem de Deus, ele está esperando que aquela pessoa tenha algo a dar, um alimento a dar para ele. Que ele possa sentir associado. Verdadeiramente compensou eu falar com fulano. Eu estou sentindo uma necessidade, eu tenho que ir lá falar com o pastor Neto. Então a pessoa vai com a necessidade. Então quando ele ouve o pastor Neto, ele tem que voltar, não, graças a Deus eu achei o que eu precisava. Ele me falou uma coisa que eu estava precisando. Então o ministério nosso aqui na terra, de Jesus com o qual ele mandou a enviou a fazer, ele tem que ter os milagres e prodígios e maravilhas, tem que ter uma palavra. Você tem que ter uma palavra de conselho, porque se não tiver uma palavra de conselho, o que vai adiantar a pessoa ir até você se você não tem nada? Nem para ti não tem. O que é que você vai dar para alguém? Então tem que buscar o alimento. Onde está o alimento? Está na palavra de Deus. Aqui está a dispensa, né, pastor? Aqui está o lugar da dispensa. Bota o dispenseiro entrar nela aí. Aqui tem a dispensa. Então se o dispenseiro entrar, você vai alcançar água. Agora, se você não tiver a dispensa, você não vai ter alimento para dar para ninguém. É por isso que muitas das vezes, aí se a pessoa não tem um alimento espiritual para dar para ninguém, como que ele vai ter uma igreja avivada? Então a igreja avivada, ela depende da dispensa, do estoque da dispensa. Se não tem uma palavra, igual não tem doutrina, não tem comunhão, não tem temor, né? Não tem nada disso, como você vai ter uma igreja avivada? É impossível você tirar água num poço seco. Não tem como tirar. Para tirar água, o poço tem que ter água. Então, para nós dar água, alguém nós tem que ter aqui para dar. Porque não faz o mistério, não. Né? O mistério não vem assim, nada, não. Tem que... Quanto mais fundo do poço, mais a água é potável. Mais bonita, mais boa é, né? Não fala do poço artesiano, o poço lá tem 70 metros. O cara fala, água boa, hein? 70 metros de profundidade, né? Essa tá pura. Né? Então, quanto mais você tem dispensa na tua igreja, a tua dispensa está cheia, então... De acordo com a tua dispensa, é o nível espiritual da igreja. Não tem nada para dar? Não tem nada guardado? A igreja não vai ter nada para comer também. Aqui estamos finalizando aqui, né? Glorifica a Cristo. Ponto 3 aqui. Senhores professores, 5 minutos. O ministério ungido pelo Espírito, glorifica a Cristo e não o homem. Não por acaso, nosso Senhor declarou que a missão do Espírito Santo é glorificá-lo. Assim, toda a mensagem do Evangelho é ativada sob a direção do Espírito Santo. Deve glorificar a Cristo. Aos Coríntios, o apóstolo Paulo ensina que quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus,
Deus em Cristo é que deve ser glorificado a partir de quê? Da nossa instrumentalidade na obra do Senhor. Glorifica a Cristo. Então o ser humano aqui na Terra, o ser humano, ele não é nada a não ser um porta-voz de Deus. Nós somos aqui um vaso que Deus pode usar. Se Deus pode usar esse vaso, você pode representar algo aqui na Terra, mas a história diz aqui, do comentarista, que tudo que você tiver algo a mais, você glorifica a Cristo por isso, que foi Ele que deu. Porque o ser humano por si só, ele não adquire nada. Ele não adquire conhecimento, ele não dá conta de interpretar as coisas, ele não tem força para caminhar. Então, tudo que nós fazemos, nós somos devedores da parte de Cristo, porque Ele foi que nos deu. Foi Ele que nos deu o Espírito Santo, foi Ele que nos capacitou, né? Então, tudo isso é importante na nossa vida, porque nós dependemos de algo, de Jesus, dependemos do Espírito Santo, que sem a sua presença na nossa vida, sem a sua graça na nossa vida, nós não seremos nada. Então, tudo o que acontece, nós devemos a Cristo. Então, aqui está dizendo que Deus em Cristo é que deve ser glorificado a partir de nossa instrumentalidade na obra do Senhor. Somos seus instrumentos. E por que muitas das vezes as coisas, muitas das vezes não andam bem, desanda? É porque muitas das vezes a pessoa quer glória para si própria, né? Ele não quer dar glória para Deus. Quando ele alcança algo a mais, ele acha que tudo, já não precisa mais de Deus. Ele é o Senhor dos anéis, né? É o dono de tudo. É o doutor, é o pastor, é o conferencista, é aquilo outro, e muitas coisas a mais. E muitas das vezes, não bajular ele bastante, ele se sente contrariado. Não, a história diz que toda honra, toda glória seja dada a Deus. Embora que tenha alguém que consegue algo a mais, né? Deus dá dons a mais para eles. Mas ele não deve imputar aquilo a si mesmo. Ele deve que glorificar a Deus por aquilo que ele recebeu. Porque é a questão do talento. Tem um que recebe 1, tem um que recebe 2, outro recebe 3, outro recebe 10. Então aquele que recebe 10, sempre ele tem algo a mais para dar. Mas que ele seja devedores a Cristo de algo que ele recebeu a mais. Amém?